preparo do exame de elastografia é o mesmo preparo da ecografia abdominal. Então, um jejum de pelo menos 6 horas é obrigatório. Nós devemos evitar pegar grandes vasos, ductos biliares, a vesícula biliar. Uma mínima pressão com o transdutor e ele deve ficar a 90 graus em relação à cápsula hepática. Depois vocês têm acesso no nosso curso aos tutoriais em diversos aparelhos de marcas diferentes, os quais você vai poder acompanhar o exame de elastografia em tempo real. O paciente deve ser posicionado em decúbito dorsal ou um leve decúbito lateral esquerdo. Nós recomendamos que você faça com que o paciente gire um pouco o corpo, porque apoiar o cotovelo no quadril do paciente dá estabilidade com o nosso transdutor. E às vezes o exame pode ser muito simples, em pacientes que têm pouca fibrose, o exame pode durar 5 minutos, mas nos pacientes em que tem mais fibrose ou pacientes obesos, esse exame pode demorar bem mais tempo. Então, esse apoio permite a estabilidade da sua mão para que você não canse segurando o transdutor e que mantenha na mesma angulação, com a mesma pressão e no mesmo segmento hepático. Então, um paciente num leve decúbito lateral esquerdo, o braço direito elevado, então um braço direito acima da cabeça, e isso ajuda bastante o exame, por quê? Porque abre o espaço intercostal. Então, o nosso transdutor, ele vai estar encaixado exatamente no meio do espaço intercostal, numa angulação mais oblíqua. Se o paciente levanta o braço direito, abre mais o espaço intercostal e permite expor mais o parênquima hepático. Isso facilita o exame. O transdutor deve estar a 90 graus da pele, uma pressão normal de fazer o exame, não precisa uma pressão muito grande. E a posição respiratória é a posição de repouso. Conforme nós já conversamos na aula anterior, vocês viram que o paciente fazer as aquisições em apneia é extremamente importante. Nós nunca pedimos para o paciente puxar o ar fundo, uma inspiração profunda ou uma expiração profunda. Ele respira normalmente durante o exame e no finalzinho da expiração a gente pede para ele segurar o ar e é ali que nós vamos fazer as aquisições da medida. Se for no 2D, é ali que a gente vai fazer a apneia e esperar um tempo um pouquinho maior para que o aparelho armazene todos os frames que vai nos servir depois para colocar o local onde a gente vai fazer as medidas de cada valor da elastografia. Por que a respiração é importante que a gente faça na respiração normal? Quando se inspira profundamente, aumenta a rigidez hepática, aumenta a pressão venosa dentro do fígado. Então, valores muito elevados de rigidez nós podemos ter se fizermos aquisição da rigidez na inspiração profunda e pode dar um valor alterado, um falso positivo para mais da rigidez. Então, existem artigos em que a gente vê que pode dar valor de fibrose, de cirrose, F4, quando na verdade o paciente tem um F2, F1, só porque ele fez a aquisição na inspiração profunda. Então, é extremamente importante respiração tranquila, normal e as aquisições no finalzinho da expiração. Nós não fazemos aquisições no lobo esquerdo, porque o batimento cardíaco interfere nesse lobo do fígado, então ele também pode dar um resultado errado, e as principais guias recomendam que a gente faça sempre elastografia no lobo direito. Normalmente se faz no segmento anterior do lobo direito por uma questão anatômica, né? Como é um lobo que está mais próximo do arco costal, segmentos anteriores, então se a gente faz aquisição no espaço intercostal, a gente cai direto ali segmentos 5 e 8. Então nesta região é onde a gente vai fazer as medidas. Lembrar de que o modo B tem que ser uma imagem muito boa no modo B e nós não devemos colocar o nosso box próximo a grande vaso, vesícula biliar, porque assim a gente vai estar dando um resultado que não é o real, não é da rigidez do parênquima, que é o que a gente precisa avaliar. Um outro ponto muito importante é o local onde a gente vai colocar o nosso box. Nós imaginamos 3 linhas paralelas. O que é isso? É a linha da pele, ou a linha do transdutor, a linha da cápsula hepática, então aqui a gente tem a distância do panículo adiposo, do tecido subcutâneo. Então,
pele ou transdutor, cápsula hepática e depois a terceira linha, sim, é a linha em que a gente vai posicionar o nosso box. Essas 3 linhas devem estar sempre paralelas. Então, a cápsula hepática tem que estar sempre paralela ao transdutor. Porque se nós fazemos uma imagem modo B com a imagem do fígado angulada, o impulso de radiação acústico ele não vai ser perpendicular ao fígado. Então, as ondas de cisalhamento que vão ser formadas não serão ondas com força adequada e não terão uma velocidade real. Então, quanto melhor a imagem modo B e mais paralelo for a cápsula hepática do transdutor, melhor vão ser as aquisições das medidas. Nós não devemos posicionar o box muito próximo à cápsula hepática, por quê? A cápsula do fígado, a cápsula de Gleason, ela tem uma fibrose subcapsular que é fisiológica. Então, nessa região muito próxima da cápsula, existe um aumento da rigidez do fígado que não é o mesmo aumento que se reflete no restante do parênquima hepático. Então, no mínimo 1,5 a 2 centímetros abaixo da cápsula. Então, a nossa terceira linha paralela tem que estar, que é a porção superior do nosso box, né, que nós vamos posicionar ali, ela deve estar 1,5 a 2 centímetros abaixo da cápsula do fígado, para evitar essa fibrose subcapsular. Então, aqui, como vocês podem ver nessa imagem, é um artefato da fibrose, mostrando um aumento de rigidez nessa região, provando que aqui não é um local ideal para fazer a aquisição das medidas, então a gente deve colocar o box abaixo desta região.